Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez, ok? Nós temos estudado sermões em Provérbios, mas antes de dar sequência, eu gostaria de fazer um convite para você. Eu percebi que a maioria de vocês que assistem esses meus vídeos não são inscritos no meu canal do YouTube, ok? Então eu quero te desafiar a se inscrever no meu canal do YouTube. Às vezes você assiste esse vídeo por meio do WhatsApp ou do Facebook, né? Mas eu quero te desafiar a entrar no YouTube, a procurar pelo meu nome, Rodrigo Patente Alves, ok? E a se inscrever no meu canal, ok? Aí você vai receber esses vídeos diretamente no seu celular ou no seu computador, você vai me ajudar também, tá bom? A divulgar mais a palavra de Deus, tá bom? Se você está assistindo no YouTube mesmo, clique aqui embaixo, ó, aqui embaixo nessa caixinha onde está escrito assim, ó, inscreva-se, ok? Então, esse é o meu pedido, essa é a minha dica para você, tá bom? Então, vamos lá? Vamos estudar mais uma vez? Antes de dar sequência, né? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de, junto com esses irmãos, Deus, que estão assistindo, estudar o livro de Provérbios. Obrigado por este livro, Deus, que o Senhor inspirou, Pai, por meio do seu Espírito Santo, o Senhor capacitou Salomão a escrevê-lo, Pai. Muito obrigado pelos ensinos de sabedoria deste livro, Pai. O meu pedido neste dia é que essa meditação, esse sermão de hoje possa trazer edificação para todo aquele que escuta, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Abre a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 7, ok? Diz assim o texto: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. Eles o guardarão da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. É espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com o maior descaramento lhe disse: Eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí a seu encontro. Vim procurá-lo, e agora o encontrei. Já cobri de colchas a minha cama, e de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Ela o seduziu com suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E no instante ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meu filho, escute o que eu te digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher e não ande perdido nas suas veredas, porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Salomão, aqui no capítulo 7, ele dá continuidade ao tema abordado no capítulo 6, né, que nós vimos na semana passada. Tá? No capítulo 6, nós aprendemos que Salomão ele falou de 4 loucuras deste mundo. Né? A primeira loucura é a loucura de ser um fiador. Depois, a loucura de ser um homem preguiçoso. Em terceiro lugar, a loucura de ser um homem perverso.
E por último, a loucura de ser um homem imoral, né? Então aqui no capítulo 7, Salomão continua dizendo sobre a vida imoral, sobre a loucura da vida imoral, ok? Ele não só continua, mas ele amplia esse estudo bíblico, né? Ele amplia a compreensão desse tema, e ele chama o seu filho, e consequentemente ele convoca os jovens, né? Ele exorta os jovens, adverte os jovens a não arruinarem suas vidas por causa da imoralidade, ok? Então você que está me ouvindo, presta bastante atenção, né? O tema central desse capítulo é que cuidado com a imoralidade para que ela não arruine a sua vida, para que ela não arruine a sua vida, ok? Nós vamos dividir esse capítulo em 3 blocos de versículos. O primeiro bloco são os versículos 1 a 5, né? Nós vamos chamar aqui de a prevenção contra a imoralidade, ok? Nós observamos nesse trecho 7 verbos, né? 7 verbos no imperativo. Primeiro, o Salomão diz: guarde as minhas palavras. Dependendo da tradução, vai aparecer: obedeça as minhas palavras. Obedeça as palavras de sabedoria, né? Guarde as palavras de sabedoria. Aqui Salomão ensinando seu filho, mas podemos, claro, aplicar em nossa vida como as palavras de sabedoria de Deus. Nós devemos guardar essas palavras. Devemos guardar a palavra de Deus para não pecar contra ele. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Não é? Esse é o primeiro verbo, guarde. Verso 1. Ainda no verso 1 ele diz: conserve os meus mandamentos em seu coração. Uma outra tradução diz: escondi a tua palavra, né, no coração, para não pecar contra ti. Então é a mesma palavra, é a mesma tradução: conserve os meus mandamentos, ou esconda, né, os meus mandamentos em seu coração, no sentido de guardá-los, no sentido de não esquecê-los, no sentido de não abandoná-los, mas guarde, conserve, esconda no mais profundo do seu coração, ok? Terceira frase está no verso 2. Observe os meus mandamentos. Terceiro verbo, perdão. Observe os meus mandamentos. Não só conserve, mas observe, põe em prática, né? Viva os meus mandamentos. Guarde a minha lei. Guarde os meus ensinos, a minha doutrina. Guarde o meu ensinamento, diz Salomão a seu filho, não é? Guarde a palavra de Deus, a lei de Deus, o ensinamento de Deus em seu coração, como a menina dos seus olhos, como algo muito importante, muito delicado, né? Você já notou que a pálpebra, ela protege os olhos, né, de uma maneira tão sensível, tão importante, né? Ao mínimo perigo de algo tocar o olho, a pálpebra se fecha e protege o olho, protege a menina dos olhos, não é? Então, assim deve ser, o homem deve guardar a lei como uma menina dos seus olhos, com muito cuidado, com muito zelo, com muita atenção, não é? O quinto verbo é amarre, está no verso 3. Amarre-os aos dedos, amarre os meus mandamentos, a minha lei, os meus ensinamentos no seu dedo. De maneira que você não esqueça, não é? De maneira que você sempre lembre deles, deixe-os à vista, né? Para que você possa recordar dos meus mandamentos, para que você possa colocá-los em prática. E ainda no verso 3, escreva-os na tábua do seu coração. Uma outra tradução diz, grave-os no mais íntimo do seu coração. Guarde, grave, escreva os meus mandamentos no seu coração. Internalize os meus ensinamentos, diz o Senhor, não é? E no verso de número 4, nós temos aqui outro verbo, diga. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e diga ao entendimento, você é meu parente. Dizer à sabedoria que você é minha irmã significa honrar a sabedoria, significa amar a sabedoria, significa valorizar a sabedoria como uma irmã, como um parente chegado, né? Então, trate a sabedoria
com intimidade, né? Ame a sabedoria, ame o entendimento. Esses são os 7 verbos, nesses 4 primeiros versículos do capítulo 7, onde Salomão vira para o seu filho e fala: olha, filho, guarde a palavra de Deus, não é? Para você se prevenir da imoralidade, você precisa das minhas palavras, das palavras de sabedoria. Da mesma forma, para que nós possamos nos prevenir da imoralidade, precisamos nos encher com a palavra de Deus. Precisamos guardar, observar, esconder a palavra de Deus em nosso coração. Precisamos amarrá-la ao nosso dedo, né? Precisamos escrevê-la, gravá-la na tábua do nosso coração. Precisamos amar os ensinamentos do Senhor. A imoralidade é uma loucura desse mundo, é algo muito forte, é um pecado que atrai de maneira cruel o ser humano. E precisamos vigorosamente da palavra de Deus em nossa mente e coração para vencermos esse pecado, ok? E aí o verso 5 conclui essa ideia. Eles, os mandamentos de Deus, né, a palavra de Deus, os ensinamentos, a lei de Deus, guardarão você da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras, aquela que elogia, aquela que seduz, aquela que com a sua forma de abordar o outro consegue cativar os seus pensamentos, o seu olhar, o seu coração, ok? Então esse é o primeiro trecho e eu já quero fazer aqui uma aplicação importante. O valor da palavra de Deus contra o pecado. A palavra de Deus é importantíssima. A palavra de Deus é valiosa para que você e eu possamos vencer a imoralidade, né? A imoralidade é um pecado que atravessa todas as gerações, não é? O desejo pela mulher alheia, o desejo pelo homem alheio, né? Aquele que não é seu marido ou sua esposa, ou aquele que pertence a outro. Ou se você pertence a alguém, se você é casado, mesmo sendo o desejo por uma pessoa solteira também é errado, também é equivocado, né? Então, nós aprendemos aqui que a palavra de Deus, ela tem poder para nos capacitar a vencer a imoralidade. Eu me lembro de Salmo 119:11, versículo que eu citei, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você, meu querido, que está me ouvindo, guardar a palavra de Deus em seu coração, se você buscá-la como a menina dos seus olhos, se você der valor à Bíblia, se você procurar ler, estudar, meditar, memorizar, aprender, colocar em prática a palavra de Deus em sua vida, ela vai fortalecer você contra o pecado. Especialmente falando hoje o pecado da imoralidade. Se você tem lutado contra a imoralidade, guarde a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, leia, estude, ore a palavra de Deus, cante a palavra de Deus, encha sua mente e seu coração com a palavra de Deus. Ela vai te fortalecer contra o pecado. Ela vai te fortalecer contra as lutas pessoais que você tem, ok? Tem outro texto lá em Mateus 4:4, quando Jesus está na tentação no deserto, quando o diabo está tentando o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus, na verdade, ele está citando um versículo da lei lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Né? Então o Senhor Jesus estava com a palavra na sua mente e no seu coração. E quando ele foi tentado pelo diabo, ele citou um texto bíblico do Velho Testamento. Pensa no valor disso. Se Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, usou a palavra de Deus contra o diabo, isso significa que nós precisamos, diligentemente, vigorosamente, de uma maneira importantíssima, guardar a palavra de Deus no coração, para que possamos vencer os pecados, para que possamos vencer as tentações, para que possamos vencer a imoralidade. Guarde no coração, não é? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Ela é aquilo que nos dá força, que nos dá vigor, que nos dá capacidade para vencer o pecado. Ok? Segundo bloco, começa no verso 6
e vai até o verso 23. Eu chamo esse bloco de a derrota para a imoralidade. O rei Salomão ele descreve nesses versos de uma maneira poética a derrota para a imoralidade. O rei, como um homem sábio que era, ele escreveu essa narrativa em forma de um romance, né, descrevendo dois personagens. E eu quero ver com vocês as características de cada um deles. O personagem número 1 aparece já no verso 6. Salomão diz: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi, verso 7, entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, seguia o caminho da casa dela, no crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Então nós temos aqui pelo menos 4 características importantes deste homem, né? Primeiro, ele era um jovem. 5 características. Ele era homem, né? Ele era jovem, né? Diz aí o verso de número 7. Descobri entre os jovens um. Ele era um homem jovem. Ele era um homem e ele era um homem jovem. Ainda no verso 7 diz: vi entre os ingênuos. Dependendo da tradução vai estar simples, inexperiente. Este homem era jovem, era ingênuo, era simples, era inexperiente. Ele não era uma pessoa maliciosa, ele não era uma pessoa cheia de artimanhas, mas ele era uma pessoa ingênua, inexperiente. Verso 7, descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele não tinha juízo, diz a palavra de Deus, ele era imprudente, ele era inconsequente, ele era insensato, tolo. Ele era descuidado, ele não pensava no que as suas atitudes produziriam como efeito. Não é? Ele era um jovem, um homem ingênuo, sem juízo. Não é? Ainda mais uma e última característica desse trecho, deste homem, neste trecho, é que a palavra de Deus diz nos versos 8 e 9 que ele ia e vinha pela rua dessa mulher, junto à esquina da casa dela, né? Seguia o caminho da casa dela. Não só a Bíblia fala que ele não fazia isso durante o dia, mas ao entardecer, ao anoitecer, na escuridão da noite e nas trevas. Olha, meu querido, nós temos que tomar cuidado por onde andamos, não é? Este homem, este jovem, ele andava por aquele caminho perigoso, tarde da noite, durante a escuridão. Diz a palavra de Deus que ele ia e vinha, que ele estava sempre naquele caminho, sempre junto à porta dela, seguindo o caminho da casa dela. Ele era uma pessoa que andava onde não devia. Ele procurava caminhos que não deveria procurar. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. Por onde você anda? Em que caminhos você anda? Por onde você vai e vem? Quem você fica espiando? Quem você fica seguindo? Quem você fica procurando? Que locais você frequenta? Quem são suas companhias? Quais os programas de TV ou da internet você assiste? Porque talvez você, em meio a essa pandemia, esse isolamento social, você não está saindo de casa, mas você tem andado por caminhos que os seus olhos te conduzem, não é? Por meio de filmes, né? Por meio de séries, por meio de canais informativos, esportivos, quaisquer que sejam, não é? Eu te pergunto, quais programas você assiste? Em quais sites você navega, você surfa na internet? Você anda em lugares onde não deveria andar? Você acessa programas, sites que não deveria acessar? Você se deleita em olhar, em desejar algo que você não deveria fazer?
Então eu quero te chamar para fugir disso, meu querido. 1 Coríntios 6,18 diz: fuja da imoralidade. Fuja da imoralidade. Corra da imoralidade. Vá para longe dela. Não flerte com ela. Não brinque com ela. Não teste os seus limites. Porque você vai perder. Não brinque com Deus. O Senhor Jesus ensinou: não tentarás o Senhor teu Deus. Seja precavido. Seja prudente. Não seja tolo. Não seja insensato, inconsequente, descuidado como este jovem. Mas seja um homem precavido. Fuja da imoralidade. Não acesse conteúdos que você será amplamente tentado. Não ande por esses caminhos. Escolha lugares, sejam eles físicos ou virtuais, saudáveis para você. Ok? Personagem número 2, a mulher. Verso número 10 diz: eis que a mulher lhe saiu ao encontro com roupas de prostituta e astúcia no coração. Eu vou devagar aqui então, né? As características do segundo personagem: uma mulher, né? Verso 10 diz: roupas de prostituta. Ela estava com roupas provocantes, atrativas aos olhos dos homens, não é? E diz também que ela tinha astúcia no coração. Essa palavra é a mesma palavra para malícia. Ela era uma mulher maliciosa. Ela era uma mulher que arquitetava projetos, planos. Ela premeditava situações. Veja comigo, verso 11, ela é espalhafatosa. Ou seja, ela é ousada, ela é inquieta, diz aí o texto da palavra de Deus. Os seus pés não param em casa. Ela não é uma mulher do lar. Não que seja errado trabalhar fora, mas ela era uma mulher que estava sempre à procura de situações em que ela pudesse se envolver com a imoralidade. Olha só o que diz o verso 12. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Essa mulher estava em todo lugar, como o pecado. O pecado está em todo lugar, procurando alguém para derrubar. Como o diabo, né? Procurando os servos de Deus para devorar. Então, meu querido, minha querida, essa é a mulher, essa é a personagem número 2, uma mulher com roupas provocantes, que tinha astúcia no coração, era ousada, inquieta e diz o texto espalhafatosa. Ela também era uma mulher sem pudor, sem vergonha, né? Ela não tinha vergonha na cara, ela não tinha pudor nenhum. Ela era espalhafatosa, inquieta, estava sempre nas ruas procurando pessoas. E então, nós vamos ver nos versículos 13 a 20 a estratégia dessa mulher imoral. Qual foi a estratégia dela para seduzir este homem, esse jovem ingênuo? Diz a palavra de Deus no verso 13. Ela agarrou o jovem e o beijou. A primeira estratégia ela utilizou da surpresa. Ela de repente chegou nele, o agarrou e o beijou, né? Dependendo da tradução, diz que ela o abraçou e o beijou. Eu faço algumas perguntas aqui. Por que esse jovem não a repeliu? Por que ele não a afastou? Opa! Por que ele não disse, não, não quero? Por que ele não foi embora? Meus queridos, a melhor hora para você cortar o pecado é no início. Se ele não cortou o caminho daquela rua, como deveria ter cortado, se ele não foi para casa na hora certa, como deveria ter ido, né? Quando o pecado se aproximou dele, a primeira atitude que ele deveria ter feito era dizer um não e ter ido embora. Ter fugido, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 6,18, fugido da imoralidade. Mas a mulher usou de estratégia, de um estratagema, de um método cuidadosamente arquitetado para destruir, para seduzir, para enlaçar este jovem. A primeira estratégia foi a surpresa, verso 13. E depois, no final do verso 13 diz assim, e com maior descaramento lhe disse, olha que palavra,
com maior descaramento, com maior fingimento, com maior hipocrisia, com maior falta de vergonha na cara, ela disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. A estratégia foi foi se mostrar uma mulher religiosa. Essa mulher quis aparentar que buscava a Deus. Ela disse aqui que ela tinha de oferecer sacrifícios pacíficos a Deus. Sacrifício pacífico era uma oferta que as pessoas faziam no templo, e essa oferta podia ser partilhada pelo ofertante. Ele poderia comer uma parte dessa oferta, não é? Então, o que ela está dizendo para ele, na verdade, é: olha, lá em casa tem carne, porque hoje eu ofereci sacrifício pacífico, e essa carne precisa ser comida logo, né? Então, lá em casa tem muita carne. Foi isso que ela falou. Ela se mostrou religiosa, mas ela deu uma deixa maliciosamente mostrando: olha, lá em casa tem uma bela refeição te esperando, não é? Eu ofereci meus votos a Deus, não é? Eu cumpri, paguei meus votos. Significa que lá em casa tem carne. Olha como essa mulher foi estratégica, usou de surpresa, usou de religiosidade e malícia, né? Que hipocrisia, né? Como uma adúltera, né? Uma mulher imoral, sem vergonha, sem pudor, seria alguém em busca de santidade, em busca de pureza para a sua própria vida. Ela estava sendo totalmente descarada. Seria como alguém hoje dizer para o seu alvo, né? Para aquele que ele quer seduzir ou ela quer seduzir: olha, Deus colocou você no meu caminho, não é? Ou Deus nos deu uma chance para sermos felizes. Duas pessoas casadas, ou uma casada e uma solteira. Isso não existe. Isso não existe, né? A Bíblia fala que casamento, o que Deus uniu, não separe o homem. Paulo disse que se o homem se separar da mulher, né, que ele não se case de novo, ou que ele se reconcilie com a sua mulher. Então, meus queridos, essa história de que Deus colocou você no meu caminho, numa relação adúltera, numa relação imoral, numa relação de fornicação, é mentira, é hipocrisia. Não caia nessa, não se iluda com isso. Deus não fala isso. Deus não fala algo contra o que ele já falou na palavra dele. Deus não fala nada disso, não é? Seria como dizer assim: olha, Deus me revelou que você vai ser a minha esposa. Deus me deu um sonho, eu sonhei com você, né? Isso não é de Deus, meus queridos. Isso não pertence a Deus, ok? Fuja disso. Fuja disso. Essa é a estratégia da mulher. Então, ela usou de surpresa, de religiosidade, de hipocrisia. Ela também, no verso 15, diz o seguinte: por isso saí ao seu encontro. Quer dizer, eu ofereci sacrifícios pacíficos, eu paguei meus votos, e por isso, verso 15, saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. A parte que ela quer transparecer para este homem é que ela estava à procura dele, não é? Que ele é muito especial para ela, não é? Eu saí ao seu encontro. Que mentira! Ela não saiu ao encontro dele nada. Olha comigo. O verso 11 diz: ela é espalhafatosa e inquieta, os seus pés não param em casa. Ela está sempre na rua procurando alguém. O verso 12 diz: ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Ela está sempre à procura de um novo homem, de alguém com quem ela possa se deitar, de alguém com quem ela possa pecar. Ela não foi à procura desse rapaz, ela não o ama, ela não o deseja. Talvez ela poderia até estar planejando aquele dia, aquela noite, atraí-lo, né? Mas ele não é especial para ela, nunca foi, né? Só mais um alvo dos seus desejos malignos, não é? A mulher imoral, ela quer cativar você. Ou o homem imoral, presta atenção, ele quer cativar você. Ele quer mostrar que você é especial. Talvez
você se sinta nesse momento da sua vida ou no momento que nós somos tentados, às vezes você se sente mal amado. Às vezes você se sente maltratado pelo seu cônjuge ou pela vida de uma maneira geral, né? Então, vem essa pessoa especial, entre aspas, e diz: olha, hoje eu saio a seu encontro, né? E quer fazer com que você se sinta especial. Não, você está tão linda, você está tão cheirosa, né? Você é tão inteligente, né? Você é tão especial. Essa pessoa quer cativar você. Ela quer que você se sinta exatamente como uma vítima, prestes a cair nas mãos dessa pessoa. Presta atenção, não acabou a estratégia dela. Ela vai crescendo até chegar no clímax. Olha o versículo 16. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Gozemos amores. Meu querido, minha querida, olha o que essa pessoa foi capaz de dizer. A estratégia já passou por várias etapas, pela surpresa, pela religiosidade, pela hipocrisia, pelo amor, falso amor, e agora chega no ápice, que é a sedução, não é? Essa mulher diz para esse jovem: eu tenho uma cama linda na minha casa, confortável, cheirosa, à sua espera. Eu preparei a cama para você. Meu irmão, minha irmã, fuja da imoralidade. Fuja o quanto antes, não é? A mulher imoral, nesse ponto, ela apela para os sentimentos mais animais do homem. Ela apela para a área sexual. Ela apela até mesmo para o olfato. Ela fala de uma cama cheirosa. Ela fala do conforto daquela cama, daqueles lençóis, né? Venha, verso 18, vamos nos embriagar com as delícias do amor até o amanhecer. Já pensou nisso? Tome cuidado, meu querido. Tome cuidado, minha querida. Né? Tome cuidado com o homem imoral, com a mulher imoral. Ele leva o homem ou a mulher ingênuo, né? Inocente, a imaginar, sentir e a desejar a imoralidade. Venha, vamos nos amar até o amanhecer. Puxa, né? O meu esposo nunca falou isso para mim. A minha mulher nunca falou isso para mim. Fuja disso. Fuja disso, meu querido. Fuja disso, minha querida. E nesse momento, como golpe final, este homem aparentemente só tinha um medo, uma coisa que o segurava de seguir essa mulher. Receio do marido dela, medo do marido dela, não é? E aí ela diz, versículo 19, porque o meu marido não está em casa. Não basta dizer que ele não está em casa, ela diz, saiu de viagem para longe. E qual é a prova que ela apresenta? Levou consigo uma bolsa, um saquetel cheio de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. Quanto mais dinheiro o viajante levava, significa que mais tempo ele ia demorar para voltar, não é? Então, ela dá a ele a certeza de que aquela casa, de que aquela cama, aquele quarto é só para eles, que é seguro, né? Que é confiável, que é sigiloso. Os versos 21 a 23 mostram a consumação da imoralidade como alguém que caminha sem saber para a morte. Os versos 21 e 23 dizem, ela o seduziu com as suas muitas palavras. Lembra que a gente já tinha falado isso lá no verso 5, as lisonjas, os elogios, a sua maneira de atrair. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, ela o seduziu, ela o arrastou. Verso 22, no instante ele a seguiu como um boi que vai para o matadouro. Esse homem caiu na armadilha dessa mulher imoral. Ele foi conduzido à morte. Muito triste isso, meus queridos. Verso 23.
ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Ele está indo em direção da morte. Ok? E último bloco, os versos 24 a 27, é a convocação à vigilância contra a imoralidade. Então Salomão ele volta ao tom pessoal, no qual ele começou a carta, falando agora para o seu filho novamente, verso 24. Agora, meu filho. Porque nos versos 6 a 23, ele fez aquela descrição como um teatro, como um filme, como um livro do que estava acontecendo. E ele fala, ora meu filho, agora, preste atenção nas advertências. Eu convoco você a vigiar, a tomar cuidado contra a imoralidade. Ele dá 2 conselhos. Não deixe, verso 25, não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher. Não deixe o seu coração se desviar. Não deixe o seu coração ser cativado, ser seduzido por essa mulher. Segundo conselho, não ande perdido em suas veredas. Não se perca nas veredas, nos caminhos da imoralidade, nos caminhos da mulher imoral. Não ande por esses caminhos, passe longe deles. Fuja desses caminhos. Eu gostaria de encerrar com algumas advertências para você que está me ouvindo nesse estudo de Provérbios 7. Não seja insensato, não seja um homem tolo, uma mulher tola, conduzida para a morte como um animal, sem saber que está chegando ao seu destino. Não é? Não ande pelos lugares errados, né? Não vasculhe, não pesquise imoralidade, não flerte com a imoralidade, não esteja no lugar errado e na hora errada. Guarde o seu coração, meu querido, minha querida. Cultive pensamentos, sentimentos santos, corretos, dignos. Não alimente a sedução no seu coração. Não alimente o olhar para a mulher, nem para o homem. Olhe somente para o seu marido, somente para a sua esposa. Deseje apenas o seu marido e a sua esposa. Você que é solteiro, ou você que é noiva, ainda não se casou. Coloca diante do Senhor, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Peça ao Senhor para o ajudar. Você que é casado, tem dificuldade de controlar os seus pensamentos, clame ao Senhor. Clame ao Senhor por ajuda. Não brinque, né? Muitos já caíram e continuam a cair continuamente no pecado da imoralidade. O fato de Provérbios repetir esse tema continuamente mostra o quão grave é esse pecado, o quão perigoso ele é, o quão recorrente ele é. Não brinque com esse pecado, meu querido, minha querida. Não se iluda, não ache que você é forte demais. Você pode cair, você pode se ferir, ok? Feche os teus olhos, vamos orar, querido Deus. Obrigado pela mensagem da sua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos alerta quanto ao perigo de uma vida imoral, né? O Senhor nos chama, Deus, para vivermos como um soldado vigilante, né? Atento quanto aos perigos deste mundo, quanto aos perigos do pecado, Senhor. Oh, querido Deus, somos tão frágeis. Precisamos do Senhor, precisamos do Teu auxílio, da Tua ajuda, Pai. Ajude-nos. Ajude-nos, Pai, a vencermos o pecado da imoralidade, a nos afastarmos, Pai, de situações que venham, Deus, a nos prejudicar, a prejudicar a nossa fé. Ajude-nos, Deus, a estarmos atentos. Guarde o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olha aqui em cima tem o meu canal. Se você ainda, não se inscreveu, clica aqui, inscreva-se no meu canal. Do lado de cá tem vídeos, tem outros vídeos que você pode assistir também, ok? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.